o seu homem, né? O teu parceiro, o teu namorado, o teu amante, teu marido, seja lá o que for, ele era um sapo que virou príncipe? Ou será que ele era um príncipe que agora, com o decorrer do relacionamento, se revelou um belo de um sapo? E o que acontece nos relacionamentos para um príncipe virar um sapo, tá? E tem outras situações onde o sapo é beijado, vira príncipe, e depois de príncipe, num determinado momento do relacionamento, a gente não sabe o que aconteceu, mas aquele príncipe maravilhoso volta a ser um sapo, e às vezes um sapo pior do que o primeiro sapo que a gente beijou, né? Então, a reflexão de hoje é: o que estamos fazendo no nosso relacionamento que melhora e o que estamos fazendo no nosso relacionamento que piora a relação? Por que na relação a gente é responsável, muitas vezes, por transformar a relação num sapo horrendo, né? Porque eu gostaria de lembrar vocês o seguinte: relacionamento, ele está entre um homem e uma mulher, tá? O relacionamento não está no homem e na mulher, ele está na interação desses dois. E é aí, na interação desses dois, que muitas vezes o que a gente faz na individualidade de cada um provoca um problema na relação, tá? E aí a pessoa que era tão maravilhosa começa a se transformar, começa a se revelar uma pessoa bem diferente daquilo que eu conheci lá no início, tá? Então nós vamos misturar duas coisas. Nós vamos misturar o que é a relação, que é eu sou individual, ele é individual, e nós dois, entre um e outro, temos uma área de intersecção. É a nossa área de relacionamento, tá? O que eu posso fazer que ajuda, o que eu faço que atrapalha. E uma outra situação é aquela que a gente já falou anteriormente, tá? Sobre a máscara, a sombra e o selfie. Que não é muito diferente da história do sapo, né? Então, quando a gente conhece outra pessoa, eu já falei para vocês que é máscara com máscara. Máscara com máscara é um beijando o príncipe e o outro beijando o príncipe, tá? Porque não tem nada de feio no começo dos relacionamentos. E algumas pessoas começam um relacionamento sem nenhuma intenção de namoro, né? Tipo, o meu melhor amigo, o cara muito legal, o cara que eu nunca imaginei namorar, e no decorrer do relacionamento, aquela história, eu beijo aquele sapo e ele, de repente, vira o quê? Um grande príncipe. Uma pessoa que eu não tinha intenção de amar, de me envolver, mas, de repente, eu descubro naquela pessoa que nem me chamava tanto atenção, né? Eu descubro um cara muito legal, eu descubro um príncipe. Eu beijo o sapo e ele vira um príncipe. E vice-versa, isso funciona também para as mulheres, tá? E aí, depois de um tempo, príncipe com príncipe, máscara com máscara, o relacionamento tudo de bom, você é maravilhoso, você é tudo que eu sonhei. O que acontece? Aí eu te pergunto, o que acontece no relacionamento que você começa a jogar as suas dificuldades pessoais, ou seja, os seus traumas, os problemas que você teve lá atrás com a sua mãe, você começa a jogar em cima do parceiro, em cima do teu relacionamento atual. E é exatamente aí que a gente começa a minar a relação, tá? Quando a gente começa a confiar no amor do outro, e por confiar no amor do outro, a gente acaba jogando em cima do outro a sombra da gente, tá? E vice-versa. Os dois são responsáveis por essa situação. E o que fazer? O que fazer é exatamente estratégia. Eu tenho falado aqui na live muitas vezes sobre estratégia de relacionamento. Na última live eu falei isso. Relacionamento é como se fosse um jogo. E se você não coloca as regras para você saber que jogo você está jogando, você vai cometer um monte de erro e não vai funcionar. Então, as regras do jogo devem ser colocadas de tempos em tempos pelo casal, tá? Onde você mostra o que não está legal e abre o espaço para o outro dizer para você também o que não está legal, tá? E é dessa forma que você vai evitar destruir
o relacionamento, destruir aquela área de intersecção onde vocês dois se relacionam, tá? E mais uma coisa importante nesse sentido é que essa intersecção não ocorra de um jeito que um invade a privacidade do outro. Cada um precisa ter uma área de individualidade maior do que uma área de relacionamento. Tá? As pessoas têm desejos próprios, têm vontades próprias, têm modos de pensar e de agir diferentes. Só de considerar homem e mulher, os dois já funcionam diferente. Como raciocina, como gosta de dialogar, como gosta de conversar sobre o relacionamento. Então, precisa acontecer uma coisa que chama pulsação, tá? E a pulsação é exatamente a inteligência, a esperteza, a estratégia do casal, tá? De respeitar a área de individualidade de cada um. Ou seja, eu me aproximo do meu parceiro e ele se aproxima de mim. E se essa proximidade estiver desconfortável para um deles, ele tem todo o direito de se afastar de mim um pouco. E eu não vou ficar chateada, choramingando e fazendo a maior vitimização. Eu vou aceitar e respeitar. E também vou dar um passo para trás. E aguardar o timing dele, para que ele se sinta carente o suficiente, para que eu me aproxime novamente, e aí ele vai se aproximar novamente, e isso é a pulsação do relação, tá? De uma forma tranquila, calma, entre dois adultos. O que acontece quando um deles é adulto e o outro é criança? Acontece que a mulher se aproxima, o homem também se aproxima. A mulher avança o sinal e quer entrar dentro do outro. Aí o homem sai correndo, ele se afasta. E aí o que essa pessoa faz? Em vez de, como adulto, ela voltar ao lugar anterior, ela fica emburrada, chateada, você não me ama, você não é mais o mesmo, e aquele monte de ladainha. Faz o outro se sentir culpado, muitas vezes o outro volta a se relacionar com você por culpa, porque está se sentindo responsável por você, tá? Responsável pela sua felicidade. E aí as funções começam a ficar em desordem, gente. Tá? Marido não é para ser nossa mãe. Mulher não é para ser nossa mãe. Entendeu? Cada um deve ser pai e mãe de si mesmo. A gente tem que trabalhar no relacionamento o que a gente tem de bom. A gente não joga o lixo da gente na relação, tá? Roupa suja a gente lava em casa, não é assim que fala? Você não vai no banheiro, sim, resolver suas necessidades e chama o outro para sentir o cheiro. Então, gente, a dica para você que está aqui me assistindo é duas. Primeiro, fica atenta, fica atento, presta atenção no que dá, no que é um gatilho para o relacionamento de vocês entrar em atrito. E aprende a não pisar nessa mina. Aprende a respeitar que nesse ponto, nesse quesito, não funciona você falar com ele desse jeito. E vice-versa. Principalmente o homem, que tem as oscilações, aí convive com uma mulher que tem as oscilações hormonais, ele também tem que ser mais esperto. Para que ele não espere dessa mulher, tá? Naquele momento de fúria de uma TPM, que ela seja a mulher mais maravilhosa do mundo. Então, a estratégia é conhecer o teu parceiro. E a gente tem essa chance, essa possibilidade, exatamente porque a gente, por conviver com o outro, na intimidade, e a maior intimidade de um casal é o ato sexual, tá? Ou seja, hoje quase todo mundo que está se relacionando já tem vida sexual ativa. Então, todo mundo está nessa intimidade com o outro. Mas que vocês não sejam superficiais de utilizar essa possibilidade de conhecer a intimidade do outro apenas para fazer sexo, tá? Não, use essa hora, usa essa área de intersecção e essa área de relacionamento, de intimidade, para você conhecer profundamente o outro. Porque é nessa hora que o outro entrega-se, que o outro abre o self dele para você e para o seu self. Mas, se você, quando o outro abre o seu próprio self, você entra e
detona o self do outro, o que vai acontecer? Ele vai ficar inseguro e ele vai recuar, tá? E sabe lá quando que ele vai ter coragem novamente de dar um passo tão profundo em relação a se entregar para você, tá? Isso é para os dois lados. Às vezes eu me refiro mais a você, mulher, porque tem muito mais mulher assistindo a gente do que homens. Mas isso funciona para os dois lados. E entenderam? Então, aprendam. O que faz o teu parceiro ou a sua parceira muito irritado, tá? Não cutuca essa parte. E o que faz o seu parceiro e a sua parceira super feliz, aquilo que conquista o outro? Então, pronto, marca isso, dei um grifa texto. É aí que eu vou agir e dessa forma, porque assim eu ganho o outro. Olha, gente, o parceiro virar sapo ou virar príncipe, virar sapa ou virar princesa, depende única e exclusivamente da gente, tá? Porque ele pode ser um sapo lá na intimidade dele, eu posso ser uma sapa na minha. Mas no relacionamento, a gente pode ser dois príncipes encantados maravilhoso e uma princesa maravilhosa, tá? Depende de como você conduz o seu relacionamento, tá? Para de ficar querendo moldar o outro para o teu bel prazer. Isso é egoísmo, isso não dá certo em relacionamento. Lembra de novo da oração da Gestalt. Eu sou eu, você é você. Eu não vim para corresponder às suas expectativas e nem você às minhas. Quando a gente se encontrar, que for área de relacionamento e tiver tudo bem, ótimo, aproveita com tudo. Se não, não há nada a fazer. E outro dia, uma paciente minha falou assim, nossa, Carla, mas você fala não há nada a fazer, então é melhor eu separar do meu marido? Não, gente, pelo amor de Deus, quando eu falo não há nada a fazer, naquele momento, naquele quesito, deixa o cara tranquilo, sai de perto e vice-versa. Naquele momento que a pessoa está na área da explosão, não queira ir lá e dar um beijo nele, não vai virar nada. Espera, respeita, se afasta. Tá? E dali a pouco a pulsação da relação vai voltando, e outros assuntos vão aproximar esse casal, tá? E você é muito esperta, conhecendo seu parceiro e vice-versa, você deve jogar e fomentar exatamente essas coisas que são boas para o relacionamento no teu dia a dia, tá? Uma dica para você. Você já pensou que aquilo que você está esperando que ele faça para você e que ele não faz, por exemplo, lembrar do teu aniversário, lembrar que você, sei lá, comprou uma roupa nova, perceber que você cortou o cabelo, ou que você está afim de um sexo mais radical, mais diferente, em vez de ficar esperando e tentando fazer transmissão de pensamento, ou ficar jogando expectativa, tá? Que você vai acabar se frustrando, seja mais esperta. Dê mensagens subliminares. Escreve bilhetinho, põe na roupa dele, manda mensagem, tá? Fala para ele, sem falar diretamente, o que você gostaria de receber naquele dia, naquela semana, uma surpresa, dá dicas dessa surpresa. E isso vai ajudar muito você no seu relacionamento. Ok? Parceiro, apenas sexual é errado? Tudo acordado e ninguém é enganado? Daia, de jeito nenhum, tá? Sexo, eu falo muito sobre isso. Existe amor, existe sexo com amor, existe amor com sexo, existe só amor e existe só sexo, tá? E as coisas conseguem funcionar muito bem independente, tá? Por exemplo, você se masturba. Quando você está se masturbando, você está se dando prazer. Quando você está com um parceiro sexual, que você tem um relacionamento afetivo, tá? Vocês fazem uma troca de relacionamento. É o equilíbrio do dar e receber. Amor, eros. Você já aprendeu isso aqui, tá? Então, esse é um tipo de relacionamento. Às vezes, você está super afim, super pronta para aquele relacionamento. E, às vezes, você não está nos seus melhores dias, mas você investe e ajuda o teu parceiro naquilo que ele tem necessidade naquele momento. Mas, se você está afim de sexo e não está afim de se dar este prazer, você pode perfeitamente compartilhar com outra pessoa que vai, na função, te dar aquele prazer que você está precisando.
Se isso for acordado entre os dois e tiver tudo certo, não há problema nenhum, tá? Agora, o que não é certo é se você fizer isso por trás de um relacionamento afetivo, ou seja, você tem um namorado com quem você se relaciona, que você não gostaria de ser traída, e você vai lá e tem apenas sexo com outra pessoa, porque se o teu parceiro falar para você, não, amor, mas o que eu tive com ele foi só, com aquela moça foi só sexo, não tem nada de envolvimento emocional, aquilo foi só sexo. Você vai ficar tranquila, vai ficar satisfeita? Então, o contrário é verdadeiro, tá? Agora, se você é uma pessoa independente, livre, leve, solta, fique à vontade, não tem nada de errado de compartilhar o prazer da sexualidade, certo? Carla, qual a sua dica para a mulher que está funcionando muito numa energia masculina, sendo que momentaneamente está necessitando por problemas no financeiro, marido desempregado, libido zero? Primeiro, tá? Se você está em funções trocadas, ou seja, você está com muita energia do masculino e assumindo o comando financeiro da casa, você já vai estar numa situação desconfortável. O caos já se instala aí, tá? Porque você está na função provedora e ele está numa função infantilizada porque está desempregado, tá? Então, só aí a sexualidade já fica ruim. Por quê? Porque foge do amor eros, tá? Ou tá no amor materno, ou tá no amor paterno, às vezes até no amor porneia, quando a pessoa tá acomodada nessa condição de desempregado e fica só ali, ó, mamando na teta, né? Venha a nós o vosso reino. Então, a minha dica é vocês dois sentarem e acordarem um novo projeto para os dois, tá? Eu não sei com o que você trabalha, mas se ele está desempregado, ele pode te ajudar no seu trabalho de alguma forma, tá? Eu tenho um colega que é casado com uma ginecologista e ele teve que se afastar do trabalho dele por um motivo de saúde e ele acabou se aposentando. Ele é super parceiro dela. Ele hoje é o braço direito e braço esquerdo dela. Ele faz toda a contabilidade, ele trabalha fechando as guias, ele é uma pessoa extremamente presente. E por isso ocorre um equilíbrio no relacionamento dos dois. Então, em vez de ficar nessa posição masculina, por cima do teu marido, deixando ele numa posição inferior a você, chama ele para vir para vocês juntos encontrar uma solução nisso tudo, tá bom? Essa é a minha dica para vocês. E você pode dizer para ele o teu desconforto e dizer para ele o que ele pode fazer para te ajudar e o que você acha que você está precisando da ajuda dele, tá bom? Então, vamos lá. E outra, a libido zero nesse sentido é porque as funções estão em desordem. Se você voltar para a sua função, o pessoal do Insta que parou, mas voltou. Se você voltar para a tua função mulher e colaborar com a sua parte, você vai conseguir voltar a ter libido, tá bom? E olha lá, cuidado, fica na tua função mulher e deixa ele assumir a função dele homem, tá? Pego muito no pé do meu marido com o fato dele fumar, pois já teve um câncer espirocelular infiltrativo na boca e agora teve que fazer outra biópsia na boca. Ele fica muito bravo. Só me preocupo por esse motivo e com a glicemia muito alta. E ele não para de comer açúcar. Como que eu devo proceder? Roberta, ele não é teu filho, tá? E ele tem direito a fazer o que ele quiser da vida dele. Então, o que você pode fazer? Primeiro é ser um modelo saudável, tá? Se você se alimenta bem, se você cozinha na tua casa, você que faz o supermercado, começa a deixar uma oferta de coisas adequadas para ele comer. Agora, se você fala para ele que ele não pode comer doce, vai lá e compra um monte de doce, porque você sabe que à noite ele vai procurar uma goiabada, um doce de leite, pelo menos vai estar lá, você está dando para ele dupla mensagem, tá? Então, o que você pode fazer é, primeiro, um modelo de uma pessoa que come saudável. Você faz atividade, você come a dieta legal, e se ele quiser, ele vai te acompanhar, porque você foi um bom modelo. E você pode falar para ele, nossa, amor, eu estou me sentindo tão bem fazendo atividade física e comendo de uma forma adequada. Olha, se você soubesse tanto que eu estou me sentindo disposta, você faria a mesma coisa que eu estou fazendo. Mas a vida é sua, você faz o que você quiser com a sua vida, tá? Em relação a fumar, ele sabe exatamente que fumar faz mal para ele,
tá? E se ele já teve até um câncer, ele sabe que o risco dele ter de novo é grande. Mas a vida é dele. Se falar, mas não é justo, porque eu sou mulher dele, eu gosto dele e não quero que ele faça isso. Não, não é justo, realmente não é justo. Mas existe uma palavra que chama respeito. E eu respeito a tua forma de pensar e o que você quer fazer. Fico muito chateada por mim. Fico muito chateada por você, pelo sistema, pela relação. Mas, se é isso que você quer fazer, eu respeito. Tá bom? É isso que eu acho que você pode fazer por ele. A Nath pergunta, Carla, é normal perder o tesão do parceiro depois de um tempo separados? É um tempo de adaptação? Vai passar? Nath, eu não sei se você está falando de você ou de uma forma genérica. Se você estiver falando de você, tem a ver com todo o estresse que você viveu, tá? Então, eu vou te explicar como funciona o corpo em termos de hormônio. Um grande estresse leva a uma descarga de cortisol enorme. E o cortisol é um hormônio oxidante. E ele é um hormônio contrário à libido. Ele é um hormônio que é antitesão, tá? E como você teve essa descarga grande de adrenalina e de cortisol, por causa de tudo que você está passando, porque eu estou sabendo, é normal que o estrogênio compita com o cortisol e não consiga impregnar o receptor, tá? Então pode ser só isso. E tem uma fase também de adaptação num outro país, numa situação totalmente diferente, sem saber o que vai acontecer na vida de vocês dois. Vocês dois estão aí numa situação de oportunidades. E tem oportunidades que vocês podem seguir individualmente e vocês devem ter algum projeto em comum. E nem sempre esses dois projetos, o em comum e o individual, estão alinhados. A gente às vezes precisa plantar agora para colher lá na frente. E se você não tiver paciência histórica de esperar, de fomentar, de molhar essa relação, de adubar essa relação para colher os frutos lá na frente, e quiser ser imediatista, pode ser que isso atrapalhe a retomada do teu relacionamento e do teu interesse nessa área de tesão, tá bom? Eu acho que tem muito a ver com isso que eu te falei. A Cláudia Hermes, muito importante lembrarmos e estarmos adultos para resolvermos nossos desafios na relação. Exatamente, Cláudia, tá? E não é só para resolver problema, é para traçar estratégia de vida. Se você pedir para uma criança, vamos falar assim, que você pede para a sua criança interna, ô criança, dá para você fazer aí um esboço da nossa estratégia de vida? O que nós precisamos fazer para chegar lá na frente? O que nós vamos ser lá na frente? Criança tem condições de escolher? Não. Criança não tem condições de escolher. É o adulto que sabe o que é melhor. É o adulto que sabe qual é o caminho que vai te levar em direção ao teu objetivo, e não a criança. Então, de fato, estar adulto no relacionamento ajuda muito, muito mesmo, a resolver as divergências, os problemas, a aceitar os feedbacks do parceiro, tá? Porque criança, quando é criticada, ela fica chateada, ela emburra. O adulto, quando é criticado, ele pega aquilo como uma ajuda. E ele transforma, ele analisa, ele vê o que ele pode melhorar, tá? E vice-versa. Então, ficar adulto realmente, viu? É muito importante. Bom, a Raquel está aqui. Boa noite, querida Carla. A Maria Antônia. Carla, boa noite. Não consigo ter um parceiro depois dos 50 anos e algumas decepções, mas olho meus filhos e são todos casados e amados. Na epigenética, posso dizer que não deixei esse tipo de situação e sentimento para eles resolverem? Olha, Maria Antônia, se você teve filhos, é porque você casou, você teve um relacionamento e esse relacionamento acabou, tá? Então, na epigenética, não dá para dizer que eles não vão repetir o que você fez. Isso vai depender muito do modelo que você deu para eles, tá? De como o ambiente onde eles vivem vai ou não se manifestar. E se hoje você já passou por todas essas situações e tem alguma coisa boa para ensinar para eles, no sentido de não cometam esse erro que eu cometi, ou façam isso, que esse caminho é mais saudável, você pode ajudá-los a não repetir
o processo que você viveu, tá? Agora, com 50 anos de idade, é a fase onde você melhor deveria saber dirigir o carro do relacionamento, tá? Porque você já viveu, você já errou, você já aprendeu, tá? E hoje você tem uma coisa importantíssima para o relacionamento dar certo, que é maturidade, experiência, tá? Então, pegue tudo isso que você viveu, a maturidade, a experiência, aprenda com os erros e, primeira coisa, você tem que se apaixonar. Por quê? Por você mesma. Se você não se apaixonar por você mesma, você não vai conseguir que ninguém se apaixone por você. Então, a minha dica é: comece a sair, comece a fazer as coisas que te dão prazer. E comece a sair se achando linda, se achando interessante, dizendo para o universo: eu adoraria encontrar uma pessoa como eu. E eu tenho certeza que lá fora eu vou encontrar alguém que também tem esse perfil e que também esteja pronto e mereça encontrar uma pessoa como eu sou. E se você começar a dar essa ordem para o universo, você vai ser capaz de ir para a vida, se é que é isso que você quer. Se eu entendi bem a sua pergunta, né? De aos 50 anos, encontrar uma pessoa, se relacionar de uma forma adequada, amadurecida e ir para a tua vida. Até como um modelo de relacionamento para os teus filhos, de que o primeiro relacionamento não deu certo, mas você é capaz de dar certo no segundo relacionamento, tá bom? Então vamos continuar. Maria Antônia. Ó, o pessoal do Facebook agora começou a perguntar. Ana Paula Fiore. Boa noite, doutora. Quando falo de sexo com muitas amigas, percebo que sou muito romântica. Gostaria de mudar como pensar e ser ativa, procurar mais o marido. Como fazer? Olha, apenas procurando, tá? Primeiro, você pode começar a ler coisas mais eróticas que vão te dar ideias e que vão te excitar para que você esteja preparada para ir à noite procurar o teu marido. É como se fosse um aquecimento. Eu costumo sempre comparar com uma maratona. Se você vai correr uma maratona, você tem que se condicionar para na hora da maratona você dar conta de correr, não é? A mesma coisa quando você vai partir para um relacionamento sexual na ativa, tá? Você precisa estar aquecida. E se você vai transar à noite com ele, você precisa começar a aquecer o relacionamento desde cedo, tá? Então, entra na internet, lê contos eróticos, vê imagens que te excitam, pega um livro, não precisa ser pornografia, mas um livro que conte uma história erótica. Um livro que ajudou muitas mulheres, mas infelizmente não saiu vários nesse sentido, tá? Porque as pessoas meio que têm medo, que ficam sem graça de escrever livros que tenha erotismo no meio, mas foi os 50 Tons de Cinza. Se você não assistiu, não leu, você pode pegar e começar a ler. Ele vai fomentar você a ter ideias diferentes para você ser mais ativa no teu relacionamento, ok? E as mulheres têm uma tendência a serem mais românticas. Mas o fato de você ser mais romântica não significa que você não pode, não seja, você não pode ser uma romântica ativa sexualmente, de tomar a primeira decisão. E aí entra uma coisa que chama preguiça. As mulheres têm preguiça de se masturbar, preguiça de tomar um banho mais longo, pensando em coisas mais sensuais, se lavar de uma forma mais diferente, entendeu? Usar aí uma espuma de banho, fazer coisas que vão estimular até a pele, a parte neural mesmo, tá? Ou até chamar o teu marido para tomar banho junto, pedir para ele te dar aquele banho maravilhoso e você dar um banho nele. Sai da rotina. E aí você vai começar a ver ó, um monte de faísca se acendendo e o fogo vai pegar, tá bom? Uma vez eu li o livro Xaviera, A Geisha do Sexo. Você conhece ou já leu esse? Não. Eu não conheço, mas esse, assim como outros tantos livros, estimulam o nosso cérebro a funcionar com novidades, com coisas mais excitantes. Porque a rotina, gente, é muito gostoso o sexo daquele dia a dia, mas a rotina de comida, a rotina de trabalho, a rotina de tudo vai fazendo as coisas perderem um pouco o sabor. Então, uma coisa que vocês faziam que é gostoso, que vocês estão acostumados, para de fazer um pouco,
para aquilo voltar a sentir aquele sabor. Sabe comida? Quando você come sempre a mesma coisa, aí você fala, ai, não vou fazer mais isso que eu enjoei. Passa um ano, você faz de novo. Ai, que delícia essa comida! A mesma coisa é com sexo, tá? Se você está muito na rotina, para de fazer aquilo que está na rotina. Se proíbam. Conversa com ele, para ele não achar que você ficou doida, né? Amor, sabe isso que você adora? Nós vamos ficar um mês sem fazer, tá? Para poder fomentar de novo. E aí, nesse um mês, nós vamos ter que fazer coisas diferentes. E aí você tem que trazer ideias diferentes. E nesses livros, muitas vezes, tem ideias diferentes. Geisha, massagem tântrica, um monte de dicas que você pode usar no seu dia a dia. E não tem problema nenhum. Teu parceiro te conhece intimamente. Você pode conversar com ele abertamente sobre isso, ok? O príncipe vira sapo se eu tirá-lo da lagoa, dos amigos. Ai, meu Deus. Ó, isso foi muito bem colocado, tá? A Lagoa dos Amigos é onde o homem se abastece. E as mulheres precisam também ter a Lagoa das Mulheres. Porque se você se abastece, cada um na sua lagoa, o homem na lagoa do masculino, a mulher na lagoa do feminino, eles vão se carregar e depois, quando chegam em casa, eles descarregam um do outro, tá? E se vocês ficam enchendo o saco e quer que ele fique em casa, que ele participe da vida dos filhos, que ele não sei o quê, que ele esteja mais presente, ele pode ficar presente esvaziado e não ter como descarregar em você, tá? Então, minha querida, respeite a Lagoa dos Homens, que ele se abasteça lá e você fique pronto esperando esse homem voltar totalmente carregado para descarregar em você. E não vai você descarregar um monte de problema dele na hora que ele chegar. E vice-versa, tá bom? Então é bem por aí mesmo. Doutor, excelentes conselhos. Sou sua fã. Ah, não, isso aqui é da Lagoa. Leonice Manuel. E quando queremos sair da rotina e o esposo quer ficar na mesmice? Sou muito aventureira. O que fazer? Bom, tem que ter um acordo, tá? Lembra do equilíbrio do dar e receber? Não é só de amor, só de sexo. É em todos os sentidos, tá? Então, se ele está intransigente e quer ficar na mesmice, vai lá e bate um papo com ele. E de novo, porque hoje eu não falei de vinho ainda, mas eu vou falar, né? De novo, você vai bater esse papo num jantar bem gostoso, tomando um belo vinho, a melhor cerveja que vocês tiverem, tá? E aí você vai falar, meu amor, eu adoro a nossa rotina, mas comer a mesma coisa todo dia enjoa. Então, eu queria que você me ajudasse a fomentar a nossa relação. E pode até falar para ele, eu tenho assistido uma live de uma sexóloga que deu um monte de dica, mas eu quero que você entre nessa parceria comigo, porque sozinha não vai resolver. Então, chama ele para a ação, tá? Mas não com o dedinho no nariz dele, não acusando ele de nada, tá bom? E você pode começar a fazer bilhetinhos, como eu já disse agora há pouco aqui. Você pode pegar alguns vídeos, sugerir alguns filmes, tá? E ele vai, lógico que ele vai se interessar em fazer algumas coisas diferentes. E as aventuras são uma delícia, né? Aventura de sair de casa e transar num motel, aventura de ir para o meio do mato, num carro, fazer um piquenique, fazer uma coisa diferente. Tudo isso fomenta o tesão e a sexualidade de uma forma extremamente gostosa, tá? Então, de repente, esse seu marido que tá lá quietinho na mesmice, sapo, tá precisando de um belo de um beijo, né? E, de repente, nesse belo desse beijo, ele vira aí um príncipe, tá bom? Meu príncipe virou sapo. Casei com o meu amor da juventude, mas descobri que ele só se ama. Sempre estou aprendendo amor próprio com ele. Olha, Ana Paula, amor próprio, com certeza, é muito bom, tá? Mas quando a pessoa é narcisista, egoísta, aí é muito difícil de conviver, tá? Mas uma situação bem interessante é você deixá-lo a par desse conhecimento, tá? E falar para ele, de fato, eu percebo o tanto que você é narcisista, o tanto que você só pensa em você. Agora, conversa com ele sobre amor eros, equilíbrio do dar e receber. Ele gosta de ser elogiado como um homem bonito? Pois é, você também gosta, tá? Então, esse tipo de diálogo, de pontuar, sem acusar, e sem deixar que aquela rotina acabe
transformando o seu príncipe em sapo, tá? Você pode conseguir fomentar dele atitudes diferentes dessa, de ser muito egocêntrico, tá? De ter preocupação só com ele. Então, você casou com o amor da sua juventude. Deve ter sido um sapo, que você beijou, virou príncipe, agora virou sapo, mas você pode continuar fazendo algumas coisas que transforme de novo este homem no seu grande príncipe, tá bom? E não querendo voltar a encontrar esse homem lá atrás, mas tentar encontrar um novo homem lá na frente. E o novo homem não é um homem fora do casamento, é o seu mesmo homem, mas evoluído. Para de olhar para trás como ele era na juventude e comece a trabalhar no agora. Você tem alguma vivência para as pessoas que têm dificuldade com o sentir e dificuldade para se conectar com a sua criança interna? Desde já, obrigada. Amo muito vocês. Sim, Rosana. Para você se conectar com a tua criança interna, você precisa conversar com ela. Você precisa ouvir o que ela tem para te falar. Então, todas as vezes que você tiver muito racional, muito mental, tá? E você tiver com dificuldade de sentir, você precisa parar, respirar e olhar para dentro e conversar com você mesma. Querida criança, bom dia. O que está acontecendo com você? Porque se você é muito racional, você acorda no automático e vai fazendo tudo o que tem que fazer e nem lembra que dentro de você tem uma criança tentando ser vista, querendo ser ouvida, mas você não tem tempo, tá? Então, a dinâmica, a vivência, o exercício é você tirar das 24 horas do seu dia pequenos períodos onde você vai olhar para dentro e olhar para as suas necessidades pessoais. O que é que a tua criança está te pedindo, tá? E, aos poucos, isso é um processo. Leva 21 dias conversando com a tua criança interna para você, de fato, conseguir perceber o que ela está te dizendo. Se ela já está tão acostumada a ficar abandonada, não ser ouvida por você, vai ser difícil ela confiar em você de cara. Então, insista. 21 dias conversando com ela de manhã, à tarde e à noite, ok?